Uma pele oleosa pode estar desidratada? Essa combinação de pele oleosa e sem hidratação parece contraditória e não fazer sentido, né? Mas será que não faz sentido mesmo? Como identificar na avaliação clínica se a pele é uma pele oleosa e está desidratada? Se prepare por aí porque a gente vai conversar sobre isso agora. Por incrível que pareça, essa condição de ter uma pele oleosa e ao mesmo tempo ela estar desidratada é muito comum. Nós costumamos dizer que é algo mais difícil de acontecer, porque a oleosidade, o sebo, ele tende a reter a água. Porém, apesar de mais difícil, é muito normal de acontecer. A oleosidade, ela é produzida pelas glândulas sebáceas e esse material que é produzido, ele é chamado de sebo. Já a hidratação, ela está ligada à quantidade de água ou então à perda dessa água, o que vai resultar na desidratação. Então, a pele, ela pode produzir sebo em excesso e ser oleosa, mas está carente de água, está desidratada. E isso pode acontecer por diversos fatores, incluindo clima, ambiente de trabalho, muito tempo no ar-condicionado, o ar-condicionado puxa uma água retada, ou então trabalhar no sol, tem que ver também o consumo de água diário que a gente está fazendo, alimentação, cuidados com a pele, produtos que a gente está utilizando. Então, todos esses fatores podem contribuir para a desidratação da pele. Esses dias recebi uma pergunta sobre como diagnosticar esse tipo de pele durante a consulta e avaliação. Para quem está começando agora na área, pode ficar tranquila, porque todas nós passamos por essa dificuldade. Eu costumo dizer que apesar de todo o arsenal teórico que nós temos, a gente precisa da prática para poder criar referencial visual em nossa mente e fazer melhores associações e, consequentemente, o diagnóstico. E isso só o tempo vai nos proporcionar. Então, pode ficar tranquila que você vai pegando o jeito. É na prática que a gente começa a ver os diferentes tipos de pele, como elas se assemelham ou não, as características de cada uma, e isso vai tornando o diagnóstico mais fácil. Só que o meu objetivo aqui é sempre facilitar para você. Então a gente vai ver, né, quais são as características que a gente precisa observar para poder definir se a pele ela é oleosa e ela está desidratada. Sobre a classificação da pele, hoje nós temos dois grandes nomes que norteiam o nosso diagnóstico, que é Helena Rubinstein e Leslie. Helena, ela classifica o tipo de pele conforme a produção de sebo das glândulas sebáceas e a hidratação da pele. Sendo assim, a gente pode ter uma pele oleosa, uma pele mista, uma pele seca ou uma pele normal. A classificação é bem simples assim mesmo. E aí veio o Leslie para poder deixar as coisas um pouco mais complexas. Mas eu acho justo. Eu acho justo e você vai entender o porquê. Nisso ela propôs 16 tipos de peles possíveis, classificando, né, com relação à produção de sebo e outros fatores também. A pele oleosa e desidratada, ela entra na classificação segundo Leslie, mas a gente precisa, né, associar outros fatores também. Resumindo esse processo aí todo de classificação da pele, Helena, ela se baseia mais na parte genética, hormonal de produção de sebo. E Leslie, ela junta a parte genética com as características associadas à pele naquele momento, que pode ter ligação com o clima, com hábitos de vida, e normalmente essas características a gente consegue tratar melhor. No meu ponto de vista, essa avaliação segundo Leslie faz com que a gente possa personalizar ainda mais os nossos tratamentos. Então eu gosto, por isso que eu falei que eu acho justo. Eu posso fazer um vídeo, né, também sobre isso, né, falando sobre as classificações da pele, segundo Helena, segundo Leslie. Se você quiser, coloca aí nos comentários que você quer muito esse vídeo, que aí, né, eu faço ele com mais rapidez. Vamos para as características agora. Vamos ver o que você precisa avaliar na hora da consulta. Primeiro, a textura da pele. Então, apesar da produção excessiva de óleo, a pele ela pode ter uma aparência sem brilho, com uma textura que pode parecer áspera ao toque. Então observe, né, se a textura da pele ela é mais áspera ao toque, né, e se ela está mais opaca. Segundo ponto, descamação e sensação de repuxo. Podem haver áreas do rosto, né, em que tem ali alguma descamação mais fina. Normalmente isso acontece em áreas mais secas do rosto e a pele ela pode parecer mais rígida e menos flexível. E também tem uma sensação de repuxo, particularmente após a limpeza. Isso também é muito comum. Então pergunte à cliente, né? Depois que você faz a higienização ali do rosto, que você passa um sabonete, você sente a pele
repuxando, a pele mais firme. Isso também, né, pode significar essa falta de hidratação. E o terceiro ponto é a produção excessiva de sebo e ósseos dilatados, por incrível que pareça, porque uma pele oleosa vai ter ósseos dilatados e vai ter uma produção excessiva de sebo, né? Então a pele, ela vai ter, né, esses ósseos mais dilatados, essa produção de sebo mais visível. Só que a gente precisa ter atenção, porque a desidratação, ela pode, né, paradoxalmente estimular ainda mais a produção de óleo, como uma tentativa, né, de compensar a falta de hidratação. Por isso que muita oleosidade, ósseos muito dilatados pode também significar uma desidratação. Então é legal, né, a gente perguntar à cliente como é a pele dela ao longo ali da vida, para poder ver, né, se teve alguma mudança, em que momento houve essa mudança, pra gente poder ver, né, se a pele já era, por ser oleosa, ela já tinha mesmo, né, essa quantidade de oleosidade, esses ósseos mais dilatados, ou se a partir de algum momento ela intensificou isso, tá? Então é só pra gente ver se isso foi intensificado. Porque, né, se a gente tem uma pele oleosa, a gente vai ter uma pele com uma produção mais excessiva de sebo e a gente vai ter uma pele também com ósseos dilatados. Mas é importante que a gente tente traçar, né, algum referencial para poder ver se isso se intensificou em algum momento e ver, né, se a gente consegue relacionar isso com a desidratação da pele. Quarta coisa que a gente vai observar são linhas finas. Então, ao observar a pele, né, mais de perto, a gente pode perceber pequenas linhas finas, principalmente em áreas de expressão facial. E isso pode, né, normalmente significa essa desidratação da pele. O quinto ponto é a sensibilidade aumentada. Então, a pele desidratada, ela pode se tornar mais sensível, reagir muito mais fácil, né, a produtos cosméticos ou então a mudanças climáticas. Ela pode apresentar vermelhidão, irritação em áreas ali específicas. Então, verifique também a sensibilidade da pele. Às vezes ela coça bastante também. Essas aqui são as características principais de uma pele oleosa e desidratada. Então esteja, né, atenta a esses sinais. A gente vai ver, né, sobre a anamnese o que não pode faltar. Mas calma lá, viu? Porque se você chegou até aqui e já está gostando dessas informações, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrita e compartilhe esse conteúdo aqui com mais pessoas. São coisas que são simples para você, não custa nada, mas ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Agora vamos para a parte da anamnese. Na parte da anamnese, eu vou destacar os pontos que você precisa focar, certo? Então, o primeiro ponto é a sensação da pele. Então, pergunte à cliente se ela sente a pele repuxada ou então desconfortável, especialmente após a limpeza. Isso aqui é um forte indicativo de que essa pele ela está desidratada. Segundo ponto é o exame visual detalhado. E aqui é o exame físico mesmo, onde a gente vai pegar, né, a lupa de aumento para poder observar a textura da pele. E aí a gente vai buscar áreas de descamação, ver no rosto se tem algum local em que a pele ela está descamando. A gente vai avaliar os ósseos dilatados, as linhas finas, se tem algum local do rosto que está vermelho. A gente vai avaliar também a oleosidade. Então, avalie com muita cautela aqui, né? Então a gente vai fazer um exame físico mesmo bem detalhado. Vai anotando tudo que você for observando no rosto, você vai anotando. Terceiro ponto e super importante, faça testes específicos, principalmente o de elasticidade. Então aperte levemente a pele para poder avaliar a elasticidade e observe como é que ela retorna ao normal. Então, se a pele ela retornar lentamente, isso pode indicar falta de hidratação. Então, a gente sempre fala, né, que é aquele testezinho que a gente faz com as vovós. Então, a gente pega, puxa e vê como é que a pele voltou. Então, se ela voltar mais lentamente, significa que essa pele ela tá desidratada. Se a gente puxar e soltar e ela voltar bem rápido, significa, né, que ela tá mais hidratada. Então, esses testes, eles são muito bons da gente fazer também. E se puder e você tiver, utilize um analisador de pele. Ele pode ser um guia e vai falar sobre a relação da oleosidade e da hidratação da pele. Vai ser um guia porque ele não é tão preciso assim, certo? Mas a gente pode, né, utilizar porque vai dar ali um parâmetro pra gente. Então a gente pode utilizar um analisador, inclusive tem vídeo meu aqui falando sobre um analisador de pele. Vou deixar o card para depois você assistir e ver, né, como é que ele funciona, para poder entender tudo, como é que você vai utilizar aquela coisa toda.
Vou deixar o card aqui. Tem outros, né, equipamentos mais sofisticados também e mais precisos. Se você tiver condições, né, de adquirir isso, só vai engrandecer a sua avaliação, mas ele não é 100% necessário e por ser caro, praticamente ninguém tem, né? Às vezes a gente vai até na dermatologista e a dermatologista tá ali com a lupinha. Beleza, funciona super bem. Então, avalie. Se você tiver condições, né, de fazer esse investimento a mais para poder ter uma análise, né, mais concreta e mais segura, né, daquela pele com relação à oleosidade, com relação à hidratação, com relação à mancha, a gente vai fazendo, né, esse investimento. Mas se não tiver também, a gente vai utilizando ali, né, os artifícios que nós temos e prestando atenção no que a gente está vendo e no que a gente está sentindo. Então, toca na pele da cliente, avalia, né, olha, tudo, certo? Vai fazendo aí, que se você não tiver esses outros aparelhos super sofisticados. Quarto ponto, observação do brilho natural da pele. Então, uma pele saudável e bem hidratada, mesmo que oleosa, ela deve ter um brilho natural. Então, a falta desse brilho ou uma opacidade evidente são sinais de desidratação. Então, observa também com relação a isso. E o quinto ponto, histórico da cliente. Então, pergunte sobre os hábitos alimentares, se a cliente está utilizando algum medicamento, histórico familiar de doenças de pele, quantidade de água que ela bebe por dia, onde é que ela trabalha ou como ela trabalha, se ela fica muito tempo no sol ou muito tempo no ar-condicionado. Pergunte sobre os hábitos ali, as rotinas de cuidados diários com a pele, os produtos que ela utiliza. Muitas vezes, né, o uso de produtos que removem excessivamente o óleo, a oleosidade ali da pele, como tônicos adstringentes fortes ou então lavagens faciais muito agressivas podem contribuir para a desidratação da pele. Inclusive, eu mesmo, né, faço uso diário de alguns produtos que deixam a minha pele bem desidratada. Então, minha pele é uma pele mista, mas que está desidratada por conta dos produtos que eu utilizo. Então, eu uso produto para acne, né, peróxido de benzoíla, ou então o ácido azelaico, e ele vai deixando, né, a pele mais desidratada. Então, a gente precisa também verificar, né, quais produtos a cliente está usando no dia a dia e se ela está utilizando, né, porque a minha cara nem arde, mas eu uso um produto, mas não uso a hidratação. Como é que faz? Como é que pode? Como é que pode? Façam o que eu digo, viu? Não façam o que eu faço, não. Mas é isso. Então, a gente precisa avaliar isso, né? O que é que a cliente está usando em casa que está gerando essa desidratação da pele e como é que a gente vai compensar isso. Então, a pessoa pode, né, utilizar ali os produtos, obviamente, para poder fazer um determinado tratamento que vão facilitar, né, e contribuir para essa desidratação, mas em contrapartida a gente pode utilizar, né, hidratantes, beber água também para poder fazendo ali o contraponto e a pele ela não ficar desidratada. Mas aí voltando lá, né, para aquelas características que eu falei, se a gente pega, né, a minha pele, por exemplo, que é uma pele que é mista e que está desidratada, a gente começa a observar justamente aquelas linhazinhas que eu falei, sabe? Umas linhazinhas de expressão, mas que estão mais ligadas à parte de desidratação da pele. Então, se a gente observar a pele de perto, a gente vê umas marquinhas que são essas rugas mesmo. E a ruga nada mais é do que isso, né? Também, né? Além da elasticidade, aquela coisa toda, mas as rugas elas surgem também por conta da desidratação. Por isso que a pele seca é uma pele que tem mais tendência a ter rugas, linhas finas. Por quê? Porque é uma pele que não consegue reter muita água porque tem pouco sebo. Mas ainda assim, né, se a pele oleosa ela está desidratada, ela não vai ter essa água para poder reter. E aí a gente vai ter também essas características de uma pele seca, né, que tá mais ali desidratada. E tudo isso vai influenciar. Você consegue perceber que para o diagnóstico a gente precisa avaliar diversos fatores e não só o exame físico ali na hora da consulta? Pois é, tudo isso vai nos dando, né, um direcionamento e a gente vai entendendo melhor a cliente para poder, né, dar um diagnóstico mais preciso. Então, presta atenção com relação a isso também. Então, a gente vai fazer a avaliação física, mas a gente também vai pegar o histórico da cliente. Então, é uma cliente que não bebe água, é uma cliente que está desidratada. É uma cliente que fica muito tempo no ar-condicionado, fica o dia todo no ar-condicionado, é uma cliente que provavelmente vai estar desidratada. E aí, se a gente juntar que não bebe água, que está usando produto, algum produto em casa, está usando um tônico adstringente ali mais agressivo, ou então utilizando, né, mais vezes do que deveria,
associado a ar-condicionado, exposição ao sol e tal, a gente já vai determinar que aquela pele ali é uma pele oleosa. Ou que aquela pele ali é uma pele desidratada. Já vai eu confundindo tudo aqui, as coisas tudo. Então, tudo isso a gente precisa ir avaliando, tá? Então, observa, né, a pele para você poder entender como é que ela está. Tudo com relação a tudo. Então, vai anotando cada ponto, oleosidade, quais são os pontos onde a pele está mais oleosa, o que é que você está vendo de características, tem linhas finas, como é que estão os ossos, tem sinais ali, né, de descamação na pele. Então, vai anotando tudo e relaciona também com os hábitos de vida ali da cliente, com o histórico dela, para a gente poder dar um diagnóstico ali mais preciso. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os tratamentos para esse tipo de pele. Mas antes, me diga se o meu conteúdo está te ajudando ou ele já te ajudou de alguma forma. Se sim, você puder, apoie o nosso canal. Assim eu consigo seguir aqui dedicada a esse trabalho, trazendo, né, mais conhecimento com mais qualidade para você. Você pode me apoiar se tornando membro do canal aqui do YouTube ou então através do QR Code que está aparecendo aí na tela. Para facilitar tudo isso, eu deixei os links na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha por lá. Estou ficando sem voz, vou beber um pouquinho de água. Bom, para tratar uma pele oleosa e desidratada, o foco deve estar na reposição da água sem aumentar a produção de sebo. Então utilize, né, hidratantes leves à base de água, o gel e produtos, né, que contenham ativos como ácido hialurônico, glicerina e pantenol. Eles vão, né, ajudar a restaurar a hidratação da pele sem obstruir os ossos. Além disso, é importante orientar a cliente a evitar produtos que vão remover excessivamente o sebo natural da pele. Em consultório, a gente pode realizar procedimentos como hidratação, nutrição facial, utilizar LED azul, LED verde, microcorrentes, mas é claro que é importante a gente avaliar as outras necessidades da pele para a gente poder fazer, né, um protocolo e um tratamento mais eficaz e mais completo também. Eu espero que esse vídeo te ajude na hora da avaliação. Me conte aqui como é que você faz a avaliação, se você acha fácil diagnosticar o tipo de pele, as características da pele. Compartilhe aqui comigo todas as suas experiências. Se você tiver dúvidas, também compartilhe aí, que eu vou amar continuar conversando com você. Para quem é profissional, eu tenho uma assinatura de e-books, protocolos. Então, se você quiser continuar o seu aprendizado, clica no link que está na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado e venha aprender ainda mais comigo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!